eu sou o professor Evandro Ramos. Essa aqui é a disciplina Legislação e Normas Regulamentadoras. E nesta aula, em continuação à primeira aula, nós estamos trabalhando a legislação trabalhista, o tópico 1, e essa é a parte 2. Vamos lá? Bem, nós então falamos já sobre a consolidação das leis do trabalho, a CLT brasileira, instituída desde 1943 aqui no Brasil. E nós temos lá então no capítulo 7 da CLT, da segurança e medicina do trabalho, que vão dos artigos 154 até o 201. Dando continuidade então aos tópicos relacionados, nesta aula nós vamos trabalhar do conforto térmico, das instalações elétricas, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais, máquinas e equipamentos, caldeiras, fornos de pressão, as atividades insalubres ou atividades perigosas, da prevenção da fadiga, outras medidas especiais de proteção e também das penalidades. Vamos abordar alguns tópicos importantes em cada um desses temas. Sobre então o conforto térmico, nós temos lá no artigo 176 da Constituição, da CLT, os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compatível com o serviço realizado. Evandro, todo local tem que ter ventilação somente natural? Não, pode ter uma ventilação também artificial. Pensando no conforto térmico, um ar-condicionado, por exemplo, dependendo das atividades, mas quando falamos em ventilação natural, subentende-se que esse ambiente deva ter troca de ar, ok? E não estamos falando de ambientes específicos como, por exemplo, um espaço confinado, que aí eu tenho uma especificação de ambiente. É mais criterioso ainda e deve existir essa troca de ar muito mais rápida e num fluxo muito mais constante do que num ambiente altamente ventilado, por exemplo. Ok? Mas subentende-se que esse ambiente deva ter sim ventilação natural. E a respeito ainda desse artigo no parágrafo único, a ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não conseguir suprir ou dar as condições adequadas para aquele ambiente de trabalho, ok? O que seria uma condição adequada, por exemplo? Níveis de oxigênio, níveis de gás carbônico em níveis que não vão trazer malefício à saúde, tá? E, obviamente, não vão estar aí relacionados a nível de explosividade, por exemplo. O artigo 179, ele trata das instalações elétricas no ambiente de trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, ele fará suas disposições sobre as condições de segurança e as medidas a serem observadas pelos trabalhadores e empregadores relativas às instalações elétricas. E nós temos uma norma regulamentadora específica para trabalho com instalações elétricas, que é a NR10. Lá no artigo 180, somente os profissionais qualificados poderão instalar, operar, inspecionar ou reparar as instalações elétricas. Ou seja, pode ser qualquer trabalhador? Não. O trabalhador ele tem que ter uma qualificação, ok? Ele tem que ter um treinamento. Além do treinamento específico na operação daquele trabalho, ele tem que ter também um treinamento específico na NR10 sobre todos esses aspectos do trabalho com a eletricidade. Tudo bem? Nós temos também outro item que é da movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então, no artigo 182, o Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, estabelecerá a norma sobre as precauções de segurança na movimentação de materiais no local de trabalho. Para por aí? Não, não para, ok? Tem mais itens relacionados a esse tópico e a esse artigo que são importantes da gente conhecer e você vai visualizar em sala de aula. Então, todos os equipamentos serem obrigatoriamente utilizados, as condições especiais e também que estão sujeitas à operação e manutenção, manuseio de cargas e também, obviamente, transporte de equipamentos, vai estar relacionado aqui com esse item. E nós temos também, na prática, uma outra norma regulamentadora para esse trabalho. Outro item que é das máquinas e dos equipamentos, nós temos também uma norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora número 12, que estabelece aqui na CLT, no artigo 184, as máquinas e equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de parada e de partida, ok? O que significa isso? Que toda máquina e equipamento, ela tem que ter na máquina uma botoeira eletrônica justamente para iniciar e uma botoeira para parar a máquina, que a gente chama de dispositivos também de emergência, tudo bem? E a antiga norma, nós temos uma atualização recente da norma, a antiga norma já dizia bem claramente que deveria existir uma botoeira para acionar com as duas mãos. Tá claro ou não? Por quê? Para evitar que o trabalhador acionasse com uma das mãos
e deixasse uma das mãos, por exemplo, em uma parte que poderia ser ferida pela própria máquina. Então o acionamento seria com as duas mãos ou numa distância em que teria duas pessoas para fazer o acionamento e de qualquer forma nenhum deles estaria ali com a parte da máquina claramente se expondo a algum risco de acidente, por exemplo. Sobre o outro item que é sobre as caldeiras, fornos e recipientes de pressão. O que é um vaso de pressão? Um compressor, por exemplo, é um vaso de pressão, ok? Só para a gente compreender essa magnitude. No artigo 187, as caldeiras e equipamentos, eles todos deverão dispor de válvula ou dispositivo também de segurança. Existe um prontuário específico, ok? Só para os vasos de pressão e as caldeiras, que é como se fosse uma pasta, um documento, um book, em que tenha todas as inspeções realizadas de segurança, que tenha a documentação ali do fornecedor, que tenha também as manutenções preventivas e um calendário de manutenção ou de inspeção. Tá claro ou não? E outras coisas mais. Por exemplo, o laudo de validação por um engenheiro mecânico sobre esse vaso de pressão ou claramente sobre essa caldeira. Sobre as atividades insalubres e perigosas, nós temos duas normas, uma norma que trata de insalubridade e a outra norma que trata de periculosidade, norma regulamentadora instituída pelo Ministério do Trabalho. NR15, insalubridade, e NR16, sobre periculosidade. No artigo 189, nós temos então que são consideradas atividades insalubres todas as atividades que, por sua natureza, condições e métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde que causem algum dano à saúde acima dos limites de tolerância. Então, subentende-se que a norma vai deixar claro, por um parâmetro, quais são esses agentes e qual é o limite de tolerância que essa pessoa poderá ficar exposta. Tá claro? E se ultrapassar o limite de exposição, ele tem direito à insalubridade. A regra básica é essa. E aí, claro, nós temos aí várias questões importantes relacionadas à insalubridade, que remete também a benefícios e aposentadoria especial, ok? No artigo 93, nós temos então que são consideradas atividades periculosas uma série de atividades claramente estabelecidas pela norma em que, se o trabalhador estiver executando aquela atividade, já é uma atividade periculosa. Como, por exemplo, trabalhar com inflamáveis, explosivos e energia elétrica, ok? Desde que implique um risco acentuado em virtude daquela exposição àquela situação permanentemente do trabalhador. Tá claro? E a norma traz vários requisitos, outros requisitos. NR16 também lista e deixa bem claro essa situação. Da prevenção da fadiga, nós temos então o artigo 198 da CLT, que determina que a quantidade de peso a ser carregada por uma única pessoa deve ser de 60 quilos, principalmente para homens. Tudo bem? E nós temos então, que é o peso máximo. E nós temos ainda ressalvadas algumas disposições especiais relativos também ao trabalho do menor e da mulher, que pode ter uma variação para menos desse quesito de quantidade de peso. Nós temos também no artigo 199 que será obrigatória também a colocação de assentos a que assegurem a postura correta do trabalhador na execução das suas atividades. Não tem lógica a empresa fornecer um equipamento que não propicie, além do conforto, não propicie uma posição adequada para realizar a atividade que ele está desenvolvendo. Tá claro? Por quê? Entendemos que nos quesitos ergonômicos a posição para realizar alguma atividade está muito relacionada com alguns processos de doenças osteomusculares, por exemplo. Das outras medidas especiais de proteção, lá no artigo 200, cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer as disposições complementares e as normas que tratam esse capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor no trabalho. Ou seja, o Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, ele pode instituir procedimentos, notas técnicas, ok? E até mesmo novas normas regulamentadoras para áreas específicas. Citamos um exemplo, a norma regulamentadora número 37, que é relacionada à saúde e segurança do trabalho em atividade portuária, por exemplo. Ok? Então é uma norma específica que está relacionada a isso. Nós temos uma norma específica também para a construção. Então nós temos normas gerais e temos normas específicas também para determinadas atividades, situações ou até mesmo para determinadas áreas. Como medidas de prevenção, por exemplo, para acidentes com equipamentos ou até mesmo de doenças ocupacionais. E o último item
desse tópico é relacionado às atividades. Então, lá no artigo 201 da CLT, nós temos a disposição das infrações. Qual é o valor da multa, Evandro? Está disposto aqui no artigo 201 da CLT. E nós temos uma norma regulamentadora também específica, porque cada norma tem os seus quesitos de peso relacionado ao não cumprimento e gerar uma autuação e também multa pelo empregador. A multa vai ser aplicada pelo Ministério do Trabalho, o órgão de fiscalização. Então, nesse sentido, além daqui, nós temos a norma regulamentadora específica justamente para pontuar e fazer a gradação do valor da multa. Tá claro? A CLT ela estabelece lá no seu artigo 638A uma variação. Não listei tudo aqui, você vai ver isso em sala de aula, mas nós temos uma variação da multa, que pode ser de R$ 1.000 até R$ 100.000, e nós temos ainda um outro prospecto que é relacionado à multa per capita, por indivíduo naquele ambiente de trabalho. Tá claro ou não? Por indivíduo, ou seja, para cada indivíduo vai ser um peso. Se tem 1, vai ser o peso 1. Se tem 50, vai ter peso 50. Tá? 50 vezes mais, por exemplo. E aí pode variar também de 1.000 a 10.000 o peso dessa multa, o valor dessa multa. Tá claro? Bem, nós finalizamos agora então a parte 2 relacionada ao item 1 da legislação trabalhista. É importante que a gente entenda de maneira em geral essas questões da legislação, principalmente da CLT, que estejam aqui nesses artigos, até o 201 que fala da penalidade, porque com base neles surgiram as normas regulamentadoras para regulamentar, para colocar em prática todos esses artigos que trabalhamos aqui. Agradeço muito a sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.